noite, queridas famílias. Eu gostaria de agradecer a presença de todos numa sexta-feira à noite e avisar que essa live está sendo gravada. Luiz, o primeiro slide, por favor. Então, hoje nós vamos estar trabalhando com o planejamento dessa retomada gradual da nossa escola e como serão as atividades presenciais. Luiz, o segundo slide, por favor. Hoje teremos a presença pela coordenação da educação infantil, a professora Cleonice e a professora Érica, pela educação infantil. A coordenação do ensino fundamental, os professores, a Catarina, de alemão, o Cristiano, de educação física, o professor Flávio, de classe, a professora Glaucia, professora de classe, e a professora Mariana, de jardinagem. Pela coordenação do ensino médio estarão presentes a professora Andressa, de biologia, a professora Catarina, de inglês, a professora Cláudia Sarro, de química, a professora Fernanda, de trabalhos manuais, de artes, desculpa, e a professora Nádia, de euritmia. Outro slide, por favor, Luiz. Pelo núcleo de direção estarão presentes a professora Adriana, a professora Joyce, a professora Maria Clara, a professora Martina, o professor Matias, a professora Paula e eu, professora Brenda. A nossa secretária escolar, a Luciana Groff, também, e agradecemos muito a presença da Fernanda Buchan pela coordenadoria de pais. A Fernanda vai estar mediando as perguntas no final da apresentação. Eu gostaria que a apresentação transcorresse tranquilamente, e quem quiser fazer alguma pergunta, coloque no chat, e a Fernanda, no final, vai mediar as perguntas e direcionar quem vai responder. Muito obrigado a todos, uma boa noite, e eu passo a palavra para a professora Adriana. Boa noite a todos. Gostaria de iniciar o nosso evento com um pensamento de Martin Luther King. Se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje. Mas continue em frente de qualquer jeito. Mesmo se eu soubesse que amanhã o mundo se partiria em pedaços, eu ainda plantaria uma macieira. Bom, iniciamos a nossa live com resiliência e esperança. Após 6 meses de quarentena com a nossa escola Waldorf Rudolf Steiner, fechada para as atividades presenciais desde 17 de março de 2020, temos agora a perspectiva de alguma retomada. Ainda é uma retomada gradual e com limites de restrições. O momento pede empenho, coragem e que vejamos o lado cheio do copo. E assim, isso compreendido, convidamos toda a nossa comunidade a conhecerem as premissas de retomada das atividades presenciais. Essas premissas são as que se seguem: o cumprimento das determinações governamentais, o cumprimento dos protocolos de segurança sanitária, o nosso fiel compromisso com a pedagogia Waldorf e o compromisso com a nossa comunidade, antes de tudo, com as famílias, com os professores, com os funcionários e seus estudantes. Agora eu chamo a professora Paula, que dará continuidade ao nosso evento. Boa noite a todos. Boa noite. Eu vou conversar com vocês sobre esse primeiro âmbito, que são as determinações governamentais. Então, o primeiro ponto que a gente tem que ter bastante compreensão é que a nossa escola é uma escola completamente regulamentada e nós precisamos seguir
todas as determinações oficiais. No dia 17 de setembro, então na semana passada, foi promulgado o decreto municipal que autoriza a reabertura das escolas a partir de 7 de outubro, porém, apenas para atividades de ensino não seriado. E especifica, entende-se como atividade de ensino não seriado ou livre, aquela de natureza extracurricular, voluntária ou facultativa. O que isso quer dizer? Que nós, no dia 7 de outubro, se esse é o desejo da nossa comunidade, e por isso nós fizemos uma pesquisa que mais para frente falaremos, deseja a reabertura, nós podemos reabrir dentro de premissas muito rigorosas e não podemos reabrir para dar aula regular. Nós podemos reabrir para atividades extracurriculares. O próximo também foi promulgada já no final de agosto, dia 31 de agosto, uma resolução que estabelece que, dentre as atividades presenciais que podem ser ofertadas, estão atividade de reforço e recuperação, acolhimento emocional, orientação de estudos e tutoria pedagógica, plantão de dúvidas, avaliação diagnóstica e formativa, atividades esportivas e culturais e utilização da infraestrutura de tecnologia da informação da escola para estudo e acompanhamento das atividades escolares não presenciais. Esse último item, ele é muito voltado para a escola pública, aonde a instituição, de alguma forma, disponibiliza a sua sala de tecnologia para que o aluno tenha acesso a equipamentos para que ele possa realizar as lições. O próximo, Luiz. A gente precisa entender alguns aspectos que são bastante importantes em toda essa autorização do governo. Então, o primeiro aspecto é que a participação dos estudantes nas atividades presenciais que possam vir a ser oferecidas a partir do 7 de outubro não é obrigatória. Não há controle de presença nesse período. A família tem que se sentir absolutamente livre para ponderar se ela deseja que o seu filho retome essa atividade presencial ou se ela prefere ainda mantê-lo em casa. Essas atividades, como já estava lá na resolução, elas são extracurriculares, voluntárias e facultativas e vão integrar uma parte do ensino híbrido. O ensino remoto, ele fica completamente mantido. Outro item que é decisivo para que a gente possa formatar o nosso planejamento é que nós podemos receber, no máximo, 20% dos alunos matriculados na unidade escolar a cada dia. Não podemos ultrapassar os 20%. E ainda existe essa possibilidade de que em 3 de novembro haja retomada para aulas regulares, mas isso ainda não está regulamentado. A gente vai precisar acompanhar os pronunciamentos, os novos decretos e, a partir do controle epidemiológico da pandemia, desses índices na cidade de São Paulo,
é que as autoridades vão se pronunciar se realmente daremos mais um passinho para frente na retomada das escolas, ou se vamos continuar só com as atividades extracurriculares até a finalização do ano letivo em 2020. Qual vai ser a porcentagem de alunos em novembro? Ninguém sabe, tá? Então, queremos deixar tudo isso bastante claro. Agora eu vou passar a palavra para a professora Maria Clara, que ela vai falar sobre grupos de risco. Boa noite a todos. Ainda seguindo com essa nossa preocupação dessa retomada com consciência e com muito cuidado e responsabilidade, a gente volta a tocar naquela questão dos grupos de risco. Então, ainda por uma resolução da Secretaria de Educação, um decreto, né, os estudantes e profissionais que se encontrem no grupo de risco, conforme normativa vigente da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, não participarão das atividades presenciais. Então, estudantes do grupo de risco não poderão participar destas atividades presenciais. Para que nós possamos organizar isso da maneira mais responsável possível, haverá uma nova pesquisa de caráter obrigatório para que a família declare se seu filho pertence ou não ao grupo de risco. Os professores e funcionários do grupo de risco permanecerão trabalhando remotamente. Isso a gente já falou, inclusive, na live sobre o nosso manual. Esses grupos de risco estão descritos no manual de protocolos que foi entregue para vocês via e-mail, da EWRS. Entende-se por fatores de risco grave para a COVID, os maiores de 60 anos, e ou pessoas de qualquer idade com diabetes, e ou hipertensão arterial sistêmica, e ou insuficiência cardíaca, e ou doença pulmonar crônica ou asma moderada grave, e ou doença renal crônica, e ou uso de medicamentos imunossupressores, e ou uso de medicamentos imunobiológicos, e ou em tratamento para câncer, e ou com obesidade grave, índice de massa corporal, IMC, maior do que 40, e ou gestantes e puérperas até 40 dias pós-parto. Se você tem alguma dúvida com relação a seu filho, se ele faz parte ou não desse grupo de risco, por favor, converse com o seu médico, com o seu pediatra. Eu acho que é o melhor caminho para que você possa responder essa pesquisa que será mandada da melhor maneira possível. Obrigada. Professora Paula? Então, dando continuidade, o último item a respeito de toda, essa moldura jurídica que a escola precisa respeitar, né, e que, de certa maneira, engessa bastante a possibilidade do planejamento, a gente tem que seguir rigorosamente isso. Então, esse último item diz respeito ao fato de que o nosso planejamento, que vai ser apresentado essa noite pelas coordenações, ele está pronto, mas ele será encaminhado no dia 30 agora de setembro, para as autoridades competentes, junto à diretoria de ensino da região Sul 1, a qual a nossa escola pertence, e aí ele vai ser avaliado e será homologado. Agora, o prazo de homologação, então assim, a supervisão de ensino, ela vai deferir ou indeferir. A gente tentou seguir tudo muito rigorosamente, para que seja autorizado. Mas o governo não deu o prazo limite para que essa homologação ocorra. Então, o que acontece? Nós ficamos nesse impasse. Esperamos a homologação para comunicar à nossa comunidade de como será, porém isso pode acontecer no dia 6 de outubro. E achamos que não seria justo
que as famílias conhecessem minimamente o plano de retomada na véspera da retomada, para que vocês possam ter também cerca de 10 dias para se organizarem, para remanejarem um compromisso ou outro, sabendo já mais ou menos como a gente está pensando em lidar com essa primeira fase do mês de outubro. Poderá ainda haver indicação por parte da diretoria de ensino de que façamos alterações. Então, esse acordo a gente quer deixar muito claro e transparente com todos vocês. Nós vamos apresentar o que nós preparamos, e o que nós preparamos, assim, com muita dedicação e muito cuidado nos 3 graus. Mas existe a possibilidade de que precisemos fazer alterações indicadas pelas autoridades de ensino. Havendo alterações, vocês serão comunicados via comunicado por e-mail com uma carta oficial da escola. Não faremos nova live, mas pedimos a compreensão de vocês que nesse ano, de fato, toda hora a gente está precisando fazer mudanças e readequações. Então, estamos tentando oferecer o melhor possível para vocês, tá? E é assim que eu passo agora a palavra para a professora Martina, que vai trabalhar a segunda premissa de reabertura, que diz respeito aos protocolos. Muito obrigada. Obrigada, Paula, desculpa. Luiz, pode passar mais um slide, por favor. Nós já temos o nosso protocolo, que foi apresentado para a comunidade no primeiro semestre, e ele agora vai ser enriquecido por uma consultoria que foi contratada do Hospital Albert Einstein, com o intuito de promover a segurança da comunidade para que possa haver um retorno com o mínimo de risco de transmissibilidade possível. Todos sabemos que um risco zero não existe, mas o trabalho em conjunto com essa assessoria visa justamente a redução ao mínimo desse risco. A escola, como eu já disse, já tem esse protocolo e ele agora vai ser trabalhado, ele vai ser revisado e enriquecido com a ajuda da assessoria do hospital. E a comunidade, como um todo, tem um papel fundamental para a segurança de todos. Mais do que nunca, nós nos deparamos com o fato de que somos responsáveis não só por nós mesmos e pela nossa família, mas por todos os outros que estão à nossa volta. A escola vai fazer de tudo para cuidar e proteger dos seus alunos, dos seus professores e funcionários, mas ela conta com a parceria de todos os pais para isso, né? A observação rigorosa desses protocolos é muito importante, é necessária, porque uma propagação do vírus dentro da escola pode sim ocasionar o fechamento novamente da escola e dos trabalhos presenciais, né? Então, essa a minha fala, e Matias, eu passo para o Matias, que segue. Olá, boa noite. Então, esse é um assunto interessante que é a minha parte para falar aqui, que é o nosso compromisso com a pedagogia Waldorf, né? Se tornou um grande desafio agora nessa adequação ao ensino remoto. Como que a gente consegue fazer esse nosso trabalho que é tão vivencial, tão baseado nesse contato, o próximo e humano, poder acontecer assim à distância, né? Então, na verdade, eu acho que todas essas perguntas que são abertas, né, e que norteiam o nosso trabalho, elas são assim como uma cebola que tem várias camadas de entendimento, né? Nós não temos as respostas para todas elas, mas é interessante que essas reflexões nos acompanhem e cada passinho que a gente pode ir fazendo é uma grande alegria porque a gente encontra uma nova maneira de resgatar os nossos valores,
Então, com isso, a gente adquire mais repertório para trabalhar com os alunos e novos entendimentos dos significados daquilo que a gente procura fazer. Então, para nós, é muito importante que esse reencontro possa se dar com bastante calma, né? É interessante a gente pensar que até para os alunos, para todo mundo que vai se reencontrar novamente, né? E não pode fazer isso da maneira mais natural como gostaria, que a gente possa, então, ir fazendo dentro de um ritmo que possa ser o mais tranquilo possível, para que a gente possa ir realmente tateando os passos a serem dados. Então, é importante também que a gente não tenha excesso de expectativas, né? Então, a gente vai focar principalmente na questão, vamos dizer, do convívio social, do acolhimento, né? Do olho no olho, da gente se sentir próximo das pessoas que estão conosco, né? Continuaremos trabalhando com o ensino remoto até o final do ano, com certeza, né? E isso vai, na verdade, nos dar o lastro, principalmente na educação, no ensino fundamental e no ensino médio, com certeza o ensino remoto sustentará todo esse eixo de transmissão de conhecimento, de trabalhar os conteúdos pedagógicos de cada uma dessas etapas. E tentaremos começar olhando para as questões justamente mais do âmbito da nossa convivência e do nosso bem-estar nesse começo de retorno. Então, as atividades, assim como o governo permitiu, né, para esse primeiro passo, que seriam atividades complementares, né, elas vão se tornar basicamente atividades socio-recreativas. E esses são os grandes aprendizados desse ano de 2020. Nós aprofundamos o nosso entendimento das nossas premissas, daquilo que nos é caro, quais são os nossos valores, e buscamos formas alternativas de ir atrás dessas nossas intenções. Você pode passar mais uma também, por favor, Luiz? E aí, em relação à nossa comunidade, sobram mais perguntas do que respostas. E aí, nós gostaríamos de convidar todos vocês justamente a fazer essas reflexões conosco e, principalmente, os professores tentando planejar esse trabalho, esse encontro com os alunos novamente, com as famílias todas, estão, vamos dizer, encarando essas perguntas que aqui se apresentam de maneira meditativa, né? Refletindo por camadas de entendimento cada uma delas. Então, é muito importante que a gente cuide das pessoas que vão estar se encontrando na escola fisicamente já a partir do próximo mês, mas também é importante a gente cuidar também com esse abraço caloroso das pessoas que pertencem a algum grupo de risco ou que ainda não se sentem bem e tranquilas para voltar. É interessante a gente pensar que não são só as questões físicas, nem são as questões emocionais somente que trazem os desafios, né? Eles são tão variados quanto são variados mesmo as pessoas em si. Então, cada um vai ter que justamente encontrar a maneira e desse retorno poder acontecer. E tem pessoas que vão realmente precisar preservar um pouco mais a saúde e não podem estar conosco nesse primeiro momento. Acredito que todos gostariam, né? Mas nem todos poderão. Então, tentaremos cuidar ao mesmo tempo das pessoas que estão chegando e das pessoas que não estão podendo chegar, né? Para nós, talvez pudesse ser mais cômodo e mais fácil se a gente ficasse até o final do ano sem se encontrar. Mas isso não é bom, não é? E não é isso que a gente acredita. Então, é importante que possamos, a cada passo que a gente for dar juntos, ir sentindo se esse passo está seguro e amadurecendo o passo seguinte. Então, é uma questão realmente de acolher tanto as famílias, como os alunos, como os profissionais,
ver não só como eles podem se sentir bem dentro do espaço da escola, mas também nos deslocamentos e nos encontros em casa depois desse retorno. Então, são muitas questões que vão realmente demandar de nós capacidades como flexibilidade, como jogo de cintura e como justamente encontrar em pequenos detalhes novos significados. Então, eu acho que isso são as maneiras da gente encontrar esse respeito, a compreensão e a empatia nesse primeiro encontro, né? Todos teremos justamente que dar esse passo juntos. Luiz, pode passar mais um, por favor? Então, temos aqui algumas informações a respeito dessas pesquisas que nortearam esses nossos passos, né? Então, olhando aqui para essa primeira pizza que aparece lá em cima, né, a quantidade de respostas. Então, olhando para a totalidade da nossa comunidade, a gente pode avaliar que recebemos aí respostas de uns 60% da escola, razoavelmente distribuídos entre os 3 graus, né, entre educação infantil, ensino fundamental e médio. Então, pudemos realmente nos balizar por esse panorama. Dessas respostas, quase a metade delas foi positiva em relação à intenção de retorno, quando isso fosse possível e seguro. Então, isso realmente se tornou para nós uma baliza no sentido de que é importante que a gente se prepare. A gente ainda não sabia, quando começamos esse movimento, quando seria o momento do nosso encontro novamente. Mas a gente foi se preparando e agora ele começa realmente a se materializar, ainda um pouquinho distante, mas nós já estamos nos aproximando desse momento, né? E então a gente tem assim a resposta, quase a metade das pessoas disseram que tem a intenção de voltar. E o resto, a segunda metade, um pouquinho mais do que a metade, se divide entre as pessoas que não podem ou não querem voltar ainda e aquelas que ainda não conseguiram formular uma resposta a esse respeito. Então, a gente percebe que não adianta só fazer um plano para quem vai voltar ou para quem não vai voltar. É importante que a escola possa acolher igualmente todos esses casos e olhar para cada um deles com esse exercício de empatia e de calor. Então, agora, eu passo a palavra para a Cleonice, representando a coordenação da educação infantil, e vamos olhar um pouquinho na prática, em cada um desses graus, como isso se dará. Obrigado, Cleonice, tem a palavra. Obrigada, Matias. Boa noite a todos. Então, vamos agora olhar para a educação infantil, como, então, nós nos organizamos para acolher essas crianças que retomam para uma atividade de acolhimento e extracurricular, tendo em mente que serão sempre 20%, pelo menos nessa primeira fase, do total de alunos. Então, nós organizamos de uma maneira que eles possam ser atendidos, né, respeitando os protocolos de segurança e higiene. Os grupos serão montados pelas professoras, isso já está bem encaminhado, e isso futuramente será apresentado para as famílias das nossas reuniões de classe, que ocorrerão na próxima semana. Então, esses grupos foram montados de acordo com o número de crianças que retomam, onde os pais optaram por esse retorno, a partir de 7 de outubro. Todos os grupos, subgrupos, serão atendidos por 1 hora e 30 minutos. Assim sendo, nós temos os maternais, eles frequentarão 1 vez por semana para essas atividades. As crianças pré-escolares, né, elas frequentarão 2 vezes por semana. E as demais crianças de 4 e 5 anos, frequentarão 1 vez por semana. Nós optamos, então, segundo as orientações, e também para que tenha bastante segurança, que seja um retorno gradativo, seguro, e daremos passo a passo
conversando então com essas famílias. Luiz, por favor, o próximo, isso. Aqui nós temos um quadro onde vocês podem visualizar um pouco como nós, então, formatamos esse retorno, onde nós temos um primeiro horário dessa 1h30, que será das 8 horas até as 9h30, segunda, quarta, terça, quarta e quinta-feira, nós atenderemos preferencialmente as crianças pré-escolares e também terças, quartas e quintas-feiras as crianças dos maternais. Lembrando, então, que teremos 2 grupos para as crianças pré-escolares e essas serão atendidas 2 vezes por semana. As crianças dos maternais, cada grupo 1 vez por semana. Na mesma manhã, então, nós teremos um intervalo de 1 hora, das 9h30 até as 10h30, para a higienização das salas e dos brinquedos. Fechando amanhã, nós temos o atendimento de outros grupos, das 10h30 ao meio-dia. Cada dia, um grupo será atendido, então, nessa 1h30. Pode passar, por favor. Próximo slide, Luiz. Obrigada. Nós temos que também olhar que teremos algumas especificidades na educação infantil. Cada grupo tem um total de alunos, tem as suas características, então nós procuramos atender também algumas variáveis de algumas situações das classes. Então, por exemplo, irmãos com idades diferentes permanecerão no mesmo grupo. Então, nós podemos ter grupos, sim, com crianças de 4, 5 e 6, embora nós vamos dar preferência para atender os pré-escolares agrupados. As classes que possuem um número menor de crianças ou que um número pequeno de crianças retomam nessa primeira fase, também, consequentemente, terá uma redução desses subgrupos e terá, então, idades mistas. E tivemos também esse cuidado, olhando para as famílias, né, para atender melhor também essa dinâmica e a logística, onde crianças dos maternais, irmãos, né, maternais e jardim, serão atendidos no mesmo dia. Pode prosseguir, Luiz, obrigada. Então, algumas informações, né, importantes para que tomamos em mente. Criança doente deve permanecer em casa, mesmo que seja uma coriza leve, né? Nós tínhamos por hábito, antes da pandemia, acolher, sim, crianças com um pequeno resfriado, até dar algum tipo de medicamento, mas isso não será possível mais. Apenas um adulto pode adentrar a educação infantil, todos devem cumprir os protocolos, não podemos gerar aglomeração nos portões de entrada. Então, vocês vão perceber que terá sinalizações, tanto nas varandas das salas também, então temos que respeitar este distanciamento. As salas de aula, elas serão organizadas, né, terá um novo formato, porque tivemos, então, que tirar muitos brinquedos, e, enfim, é uma sala que vai estar mais clean, digamos assim. Porque nós seguimos esses protocolos de segurança sanitária. Mas todas as famílias vão receber, então, esse manual com as recomendações específicas para a educação infantil. Como eu disse, haverá as reuniões de classe, essas acontecerão na próxima semana, dia 28 e 29, segunda e terça-feira, todas as salas, então, da educação infantil terá esse momento com as famílias para adentrarmos nas nossas situações específicas da educação infantil. Porque ali, pode seguir o próximo slide, Luiz, obrigada. Nós poderemos, então, responder essas questões sobre lanche, né, se haverá ou não. Então, nós sabemos, e até por esse curto espaço de tempo de atendimento, 1h30, não ofereceremos o almoço, né, essa questão do lanche também não, caso tenha
a criança trará de casa. Mas tudo isso nós vamos entrar em maiores detalhes nessas reuniões, né? Então, vão surgir perguntas, as crianças poderão brincar umas com as outras? Então, nós temos que lembrar que se tratam de crianças do primeiro setênio, onde toda essa movimentação, nós não vamos tolher a criança da sua movimentação, mas como se dará isso, podemos conversar melhor nas nossas reuniões. Como será a entrada e saída? Então, haverá uma indicação de portões, onde cada classe ou duas classes vão estar designadas a um dos portões que temos ali no espaço da educação infantil, também para evitar aglomerações. Quais os brinquedos foram retirados da sala? Por quê? Então, vocês vão perceber que as nossas salas estarão sem cortinas, sem tapetes. Então, realmente, vai ter uma outra atmosfera que será preenchido pelo nosso calor humano mesmo, né? Por conta da gente cuidar mesmo dessa higiene. Haverá uma readaptação para os maternais, então todo esse caminho, essa trajetória, esse acolhimento será algo que será abordado pelas professoras dos maternais. Como serão as escalas de frequência? Também apresentaremos, quando for oportuno, para cada classe, como nós agrupamos as crianças. Então, vamos passar agora às perguntas mais frequentes. E já adiantando, talvez, algumas perguntas que vocês tenham. A questão das 800 horas letivas. As 800 horas não são mais obrigatórias, né? Para a educação infantil. Haverá atividades em janeiro? Não, não haverá atividades em janeiro. Em janeiro, as famílias e os profissionais terão férias. Por que não haverá ampliação de horário, como foi pensado no começo da quarentena? Não haverá essa ampliação de carga horária, porque a obrigatoriedade, justamente dessas 800 horas, caiu. E nós entendemos que isso traria muito mais riscos do que benefícios, certo? Então, acho que em linhas gerais, nós tentamos adiantar algumas perguntas, que porventura ainda tenham outras, podemos mais para frente responder. Então, desde já eu agradeço, muito obrigada, e eu passo a palavra agora ao professor Flávio, para falar dos procedimentos da educação, do ensino fundamental. Flávio, obrigada. Obrigado, Cléo. Boa noite a todos. Antes de começar a projeção, queria falar que esse plano foi construído por um grupo de professores que se debruçou sobre esse assunto, e isso foi feito desde o semestre passado. Então, foram vários planos que nós fizemos e tivemos que refazer, e isso também trouxe foi um processo de aprendizado, um processo de tomada de consciência do que seria importante, de qual seria o melhor caminho, principalmente no momento que nós estamos do ano agora. Por favor, Luiz. Consideramos, vou falar um pouquinho dos aspectos que foram considerados. Então, primeiro, esse plano tem início após as férias da primavera, dia 19 de outubro. Aspectos importantes que foram considerados. Número de professores no grupo de risco, nós temos um número razoável de professores no grupo de risco. Número de alunos que não retornarão nesta fase, ou por serem do grupo de risco, ou porque as famílias entendem que não é o momento ainda. Também importante, o fluxo das aulas remotas, esse fluxo, ele a cada semana tem melhorado, tem se estabilizado, e a gente também entende que isso não é o momento da gente prejudicar esse fluxo das aulas remotas. Uma coisa muito importante são necessidades particulares de determinados anos, e também, como todo mundo agora já vamos ouvir falar nisso muito, né, as restrições de número de alunos. Luiz, por favor. Então, serão oferecidos 2 tipos de atendimento. O primeiro são atividades extracurriculares para as classes de 1º, 2º e 8º ano. Então, essa primeira fase, ela é uma fase
para o mês de outubro. Então, são 2 semanas que essa fase vai estar contemplando. Então, nessa fase retornarão os primeiros e segundos anos, que por questões pedagógicas têm maior necessidade de convivência presencial. Então, esse foi um aspecto importante para que essas classes tenham nesse primeiro momento, elas iniciem esse retorno. Então, cada uma dessas salas, né, são 5, 3 de primeiro ano e 2 de segundo, irá à escola uma vez por semana, no período da manhã, das 8 às 9h30, para a realização de atividades de movimento artístico, culturais e acolhimento, respeitando os protocolos de segurança. Cada classe terá o acompanhamento de, no mínimo, 2 professores, de acordo com o número de alunos presente. E, preferencialmente, as atividades serão desenvolvidas ao ar livre. Então, depende muito, né, a formação desses grupos. Então, depende do número de alunos que ia comparecerem, e depende também do tipo de atividade, o local onde essa atividade irá ocorrer. Então, vamos imaginar uma atividade ao ar livre, que é o que nós daremos preferência, mas se tem uma situação climática que não permita, e dependendo da quantidade de alunos, essa classe poderá ser dividida em 2 ou 3, dependendo do distanciamento que a gente tem que ter e do número de alunos, tá? Então, isso tudo será respeitado. Luiz, por favor. Também, os 8º anos estão sendo privilegiados nesses primeiros 15 dias por estarem finalizando o ciclo. Então, cada classe irá à escola uma vez por semana no período da tarde, da 1h30 às 3h, para a realização de atividades de movimento artístico, culturais e acolhimento, respeitando os protocolos de segurança. Da mesma maneira, são 3 professores que irão acompanhar e, preferencialmente, as atividades serão ao ar livre. Então, os 8º anos irão à tarde. Por quê? Porque o ensino remoto, ele tem que continuar, né? Isso não só um entendimento nosso, como também uma situação do próprio entendimento da secretaria. O ensino remoto deve permanecer. Então, nós temos que preservar isso, portanto, os 8º anos estarão indo à escola no período da tarde. Por favor, Luiz. Aqui eu vou mostrar um calendário, e esse calendário tem só uma via, temos que depois replicar ele para a semana seguinte, tá? Então, na segunda-feira, primeiro ano A, na terça, o segundo A, na quarta, o primeiro B, na quinta, o segundo B, na sexta, o primeiro C, na parte da manhã. Na segunda semana de outubro, repete, então, toda semana a classe irá à escola. Os 8º anos irão, uma das salas irá na terça e a outra na quinta. Lembrando que segundas, quartas e sextas, à tarde, os 8º anos têm aula remota. Então, como essa é uma atividade extracurricular e não obrigatória, nós colocamos o horário dos 8º anos em dias que eles não estarão exercendo a aula remota, né? Por favor, Luiz. Outro tipo de atendimento que será oferecido, e ele vai abranger a todo o ensino fundamental, será o reforço escolar e acolhimento emocional, né? Isso vai poder acontecer individualmente ou em pequenos grupos. Mediante avaliação dos professores, serão oferecidos aos alunos do ensino fundamental reforço escolar e acolhimento emocional. O reforço escolar e acolhimento emocional poderão acontecer de forma individual ou em pequenos grupos, conforme a necessidade dos alunos. Serão recebidos no máximo 15 alunos do ensino fundamental por dia, mediante agendamento feito pelos professores de classe, professores de matéria e apoio pedagógico, com um conhecimento prévio dos professores de classe. As atividades do reforço escolar e acolhimento emocional acontecerão preferencialmente em área externa e serão realizadas no período da tarde, da 1h30 às 15h. Pela mesma razão do motivo dessa atividade extracurricular do acolhimento e do reforço acontecer à tarde, a mesma razão. Quer dizer, os alunos eles estão tendo suas aulas online ou
remotas na parte da manhã. Tá? É importante esclarecer que, apesar dos 8º anos, dos 2º, primeiros estarem indo também numa atividade presencial, o reforço escolar se estende aos alunos de todo o fundamental, do 1º ao 8º ano. Tá? Então, isso é uma situação que será avaliada pelos professores e pelo apoio pedagógico, e será feita uma agenda. Tá? Luiz, pode passar, por favor. A fase 2, a gente considera a fase 2 desse plano, a que irá iniciar a partir de 3 de novembro. Né? Então, eu vou falar primeiro como vai ser, depois eu vou fazer uma breve explicação desta fase. Nessa fase, retornarão as demais classes do ensino fundamental. Cada classe irá à escola uma vez a cada 2 semanas, no período da tarde, da 1h30 às 15h, para a realização de atividades de movimento, artístico-culturais e acolhimento, respeitando os protocolos de segurança. Cada classe terá acompanhamento de, no mínimo, 2 professores, de acordo com o número de alunos presentes. Preferencialmente, as atividades serão desenvolvidas ao ar livre e as atividades de reforço e acolhimento emocional serão mantidas. Eu vou mostrar aqui o calendário e depois eu vou fazer algumas considerações sobre esta fase. Então, nós temos 2 semanas, né? Assim, em termos de estruturais, a semana A. Então, os primeiros anos e segundos mantêm a mesma rotina e os 8º também a mesma rotina. O que vai acontecer é que vai entrar as outras classes. Então, na semana A, as classes A comparecerão, 3º A, 4º A, 5º A, 6º A e 7º A, e na semana B irão 3º B, 4º B, 5º B, 6º B e 7º B, e assim sucessivamente até o fim do ano letivo. O que foi considerado nesse momento? Primeiro, é bom esclarecer, porque isso a gente não sabe como serão as determinações para o mês de novembro. Então, nós estamos mantendo o mesmo plano e, num grande entendimento, a gente considera que qual é a maior necessidade do nosso aluno de fundamental neste momento do ano, depois de tantos meses fora de casa. Atividades de acolhimento. Essas atividades todas que nós estamos propondo aí, que os professores vão desenvolver todo um trabalho. E o nosso ensino remoto, ele permanece, ele está, de uma certa forma, num fluxo bastante bom. E aí a gente se depara com um problema, porque se nós vamos ter alunos que não vão voltar, né, nós vamos ter que fazer divisões, porque a gente provavelmente temos essa questão do percentual, né, que a gente ainda não sabe qual será, e aí a gente corre o risco de prejudicar muito o fluxo do ensino remoto. Então, a gente entende que esse ensino deva ser preservado, né, e também, então, dessa maneira, a gente vai oferecer para o aluno do fundamental aquilo que ele mais está precisando, que é justamente essas atividades sociais, esses encontros, e isso é o que a gente vai priorizar nestas últimas semanas do ano. Mas, é claro que dependendo das determinações para novembro, nós iremos fazer ajustes, né? Porque, por exemplo, nesse nosso plano, se nós pegarmos aqui uma segunda-feira, uma terça-feira, né, nós temos 1, 2, 3 classes que irão à escola, mais o reforço. Então, isso, se todo mundo for, né, se todas as classes comparecerem, nós estamos dentro dos 20% que a gente precisa ter na escola, né? Então, é óbvio que se há uma flexibilização, a gente pode repensar, mas o base do nosso entendimento na escola, os alunos irão fazer aquelas atividades que mais
fizeram falta para eles durante a pandemia, que são justamente essas atividades de movimento, sociais, e são inúmeras atividades que no isolamento, nesse cada um na sua casa, não foi possível eles viverem nesse ano. Então, logicamente que essa fase 2 que a gente coloca aqui, ela vai ter que ter um outro olhar após as determinações aí que, porventura, aconteçam pelo governo. E se não acontecer, e se o que está acontecendo agora para outubro se mantiver em novembro, o plano está feito, está apresentado, e a gente nós vamos dar continuidade. Outra coisa importante é porque a gente não começa de cara com todas as classes indo nesses 15 dias, porque é uma situação nova, né? É um momento que, apesar de todo o treinamento, nós vamos ter que... é um momento novo, a gente não sabe como, exatamente como a coisa vai funcionar, e a gente, menos alunos na escola vai proporcionar a gente dar um passo com mais segurança, né, nesse retorno. Então, a ideia é, nesses 15 dias, a gente observar o que foi bom, observar o que precisa ser ajustado. E aí, quando a gente vai colocar uma carga um pouco maior de alunos, a gente está com uma estrutura já devidamente pesquisada, treinada, e todas as variantes que possam acontecer já foram previamente estudadas, né? E, enfim, eu acho que é isso. Muito obrigado, e agora eu vou chamar a professora Cláudia do ensino médio. Só um minuto. Vocês me escutam agora? Sim. Não, obrigada. O Luiz me mandou uma mensagem aqui, desculpa. Gente, então a gente começa a falar sobre o ensino médio, e a gente vai falar como foi essa construção do ensino remoto, né, como a gente tem feito esse ensino remoto até agora, para que fique também claro como que a gente vai trabalhar a partir dessa retomada. Então, no começo, desde o início, a gente teve uma preocupação muito grande de que os nossos alunos não ficassem sem o conteúdo que eles têm de ensino médio, e que a gente conseguisse, de uma maneira melhor possível, abarcar esse conteúdo. Para isso, a gente partiu logo de cara para o ensino online, e eles acabaram realmente não ficando sem aula nenhum dia, né? Mas a gente, ao mesmo tempo, precisava o tempo todo reavaliar esse ensino online. Nós nunca fomos professores de ensino online. E aí, nessa reavaliação que a gente está fazendo, constantemente, a gente percebe que no começo a gente tinha uma preocupação muito grande com a exposição do aluno à tela. Então, a gente teve essa preocupação muito grande, aí o que a gente fez? A gente colocou essas aulas mais como uma atividade para que ele não ficasse tanto na tela. E a gente percebeu com isso o seguinte, que o contato na nossa pedagogia entre professor e aluno, entre aluno e aluno, ele é extremamente importante. Então, você estar junto, você abrir a câmera, você conversar com o teu aluno era muito importante. E com essas percepções que foram acontecendo, a gente foi fazendo esses ajustes, tá? Então,
No momento, essa parte onde a gente entra em aula, essa parte que a gente chama de momento síncrono, ele é muito importante, porque é o contato que a gente tem com o aluno, mesmo que seja através da tela. Com isso, a gente procurou sempre buscar o horário, né, melhorar esse horário, a gente procurou fazer um horário livre a partir do meio da tarde para que o aluno continuasse com as atividades extras. A gente procurou melhorar o ritmo das aulas para deixar isso mais saudável e a gente também procurou o tempo todo capacitar esse professor para poder fazer essa aula da melhor maneira possível, tá? A gente aprimorou as ferramentas. Com isso, a gente usa o Teams e o Zoom, então a gente tem 2 plataformas. A escola investiu em ferramentas digitais também para que esse ensino fosse melhor. E a gente, então, está tocando esse ensino, sempre escutando os nossos alunos, com uma parceria muito grande com eles. Isso para a gente foi muito importante, muito bonito, porque o Grêmio da escola, ele trabalha junto com a gente, ele traz para a gente informações super importantes de como os alunos estão recebendo, de como os alunos estão fazendo. Com isso, a gente percebeu também que é possível trabalhar essa parte de autonomia que a gente quer tanto, que é tão importante na pedagogia Waldorf. Essa parte de autonomia, ela pode ser trabalhada através da tela, sim, uma vez que a gente delega para eles essa responsabilidade de trazer argumentos, de dizer por que sim, por que não. E com isso, com todo esse bolo, a gente foi melhorando o nosso ensino. E aí a gente chegou no seguinte: estar em contato constante com o nosso aluno é muito importante. Fazer com que esse horário remoto seja o mais próximo possível do presencial também é muito, muito importante. E manter o currículo completo de cada ano também é muito importante, porque, apesar de estarmos numa pandemia, nós vamos passar por isso, e nós queremos garantir ao nosso aluno, além de todo esse alimento anímico, esse alimento cognitivo que é tão importante para ele. Nós tentamos o tempo todo melhorar essas interações, falando com os nossos próprios alunos, conversando com eles, tentando entender o que acontece, né? E para isso, a gente trabalha também sempre levando os conceitos, sempre levando a pedagogia, sempre levando a antroposofia para as nossas aulas, para as nossas reflexões, para os nossos pensamentos, na hora de montar tudo isso que a gente está fazendo. Eu vou passar agora para a professora Fernanda, que vai falar um pouquinho da construção desse horário que a gente pensou para os nossos alunos agora nessa retomada. Fernanda? Pode passar aí. Aí, Luiz, obrigada. Antes da gente apresentar esse plano de retorno propriamente dito, né, para o ensino médio, eu gostaria de contar para vocês só um pouquinho o caminho que a gente fez para chegar nele, né? Luiz, é o próximo. Sobre o planejamento do retorno à escola. Isso. Obrigada, Luiz. Então, assim, a gente começou a desenhar, né, esses planos de retorno em junho. Então, a gente sempre foi tentando se antecipar, na medida do possível, né, às decisões do município e do governo, mas também tentando desenhar algo que fosse bom, né, para a escola, para os alunos, e tentando visualizar como seria tentando imaginar, né, como seria essa volta. A transmissão simultânea de aula foi descartada logo nesse início, porque ela dificulta muito a interação entre aluno e professor, e entre aluno e aluno, né, o aluno que está lá na escola com o professor e o aluno que está em casa assistindo a transmissão. Ela acaba dificultando demais essa interação. E ela tem um alto custo, né? E a logística que isso envolve, não envolve só aquele professor que está na sala de aula, né? Envolve alguém que tem que ir lá montar a câmera, que tem que apertar o play, são muitas coisas, muitas pessoas envolvidas nisso. Então, a gente descartou isso logo no começo dos nossos desenhos de retorno presencial, né? Do possível retorno, né? E a gente
sempre a gente foi pensando, a gente tinha coisas que norteavam, né, essa nossa ideia de plano de retorno. Então, claro que ter autorização do município e do governo é um desses nortes, né? Um outro muito importante é a manutenção de épocas e cursos. Então, a gente não queria ter, de repente, uma época que começasse online e depois passasse para o presencial ou para o híbrido. Então, a gente queria muito manter essa frequência, porque isso ajuda demais no ritmo dos alunos, né? A aprendizagem dos alunos seria muito prejudicada se a gente começasse a quebrar as épocas e cursos. Então, desde o começo desses nossos planos, a gente sempre imaginou que o ensino médio iria à tarde, justamente para manter essas épocas e cursos no horário que elas são, né, e elas continuassem online, porque a gente sentiu que isso é que dava o esteio, né, para o aluno do ensino médio, saber que ele tem a aula cedinho, então que ele tem que dormir cedo e acordar cedo para aquela aula. Além disso, a gente também, claro, como a escola toda, pensa nessas questões de segurança e saúde, né, então a gente tem uma preocupação bem grande com isso, e não só com os alunos, professores, funcionários, mas também com as famílias e com os avós que não moram em casa, mas que veem os alunos sempre. Outra coisa que também que acaba deixando a gente, né, sempre pensando nisso é as dificuldades de logística, por exemplo, de um ensino híbrido para os alunos, então, que teriam que fazer esse revezamento, né, entre estar em casa, correr para o transporte e assistir às aulas à tarde na escola, por exemplo, para os próprios professores, né, que também teriam uma rotina mista. Então, isso sempre está, assim, norteando esses nossos pensamentos. Luiz, pode passar para o próximo, por favor? Da escola tem essa preocupação, claro, com a segurança e a saúde dos alunos, das famílias. Eu disse que a gente tem quase 50% dos professores do ensino médio que são do grupo de risco, então isso é uma preocupação real. Eles não podem ir na escola, né, para fazer esse acolhimento para os alunos. Essas aulas, se a gente pensar em aulas híbridas, né, presenciais e online, elas têm um alto custo de material, de infraestrutura. A gente tem uma preocupação em misturar os alunos. Então, quando a gente faz ensino híbrido, a gente tem uma chance maior de misturar os alunos e a gente não gostaria que isso acontecesse por conta da possibilidade de contágio. Quando a gente traz muitos alunos para a escola, a gente tem que usar várias salas, porque a gente divide em grupos, né? Por conta desse contágio também. E a gente tem que ter essa limpeza das salas com uma atenção gigantesca. Então, a ideia é que a gente traga um grupo menor de alunos e que eles fiquem em uma sala só, porque a limpeza pode ser feita quando eles forem embora. Isso facilita muito mais essa questão da logística e da possível contaminação. E, assim, uma coisa que a gente pensou muito, com muito cuidado e muito carinho, foi no todo da escola. Né? No ensino médio, o ensino remoto, ele está funcionando, ele está acontecendo. A gente tem tentado melhorar de todas as maneiras e treinar os professores e tentar fazer com que isso seja realmente efetivo. E a gente sabe que nos outros graus da escola tem outras classes que não tem a possibilidade de fazer esse ensino remoto. Então, a gente gostaria de ceder esse espaço também para essas classes que não têm essa possibilidade de fazer o ensino remoto. E, então, assim, nesse segundo semestre, né, a gente tem feito isso, essa tentativa, que nem falou a Cláudia, desse ensino remoto ser o mais parecido possível com as aulas presenciais, e dele ser fluido para os alunos, deles terem um ritmo orgânico, deles conseguirem acompanhar isso de maneira tranquila, e da aprendizagem não ser prejudicada. Então, pensando em tudo isso, o ensino médio ele vai manter o currículo regular dele de aulas online. Ele vai, sim, fazer um acolhimento aos alunos, e então agora a professora Caterina vai apresentar para vocês como vai ser esse acolhimento socioemocional aos alunos do ensino médio. Obrigada. Obrigada, boa noite. Outro slide, por favor, Luiz. Obrigada. Então, dando continuidade, vou falar sobre o retorno presencial. O conteúdo curricular, então, será mantido de maneira remota, online, até o final do ano.
Em outubro, após a Semana da Primavera, iniciaremos nossas atividades de acolhimento, recebendo os 12º anos. Nossos 12º anos estão terminando um ciclo muito importante na vida deles, e por isso vamos recebê-los primeiro, para que esse encerramento seja feito com muito carinho, visando o apoio socioemocional que eles tanto precisam agora. Eles irão 4 vezes nessa primeira fase. A partir de novembro, estenderemos as atividades de acolhimento às outras classes do ensino médio. As classes dos 9º, 10º, 11º, 12º irão uma vez na semana a cada 15 dias. Os grupos serão feitos de acordo com os protocolos de segurança, que já foram explicados anteriormente, respeitando a distância de 1,5 m, serão grupos fixos, sem trocas de sala, para que estejam devidamente higienizadas. E o fato de cada aluno ir a cada 15 dias nos dá o tempo necessário de avaliar se alguém apresentou algum sintoma antes de retornar à escola. Em novembro, os alunos do 11º e 12º terão a oportunidade de participar de um simulado com questões voltadas para o vestibular e Enem. Isso será no dia 21 de novembro, online. Na primeira semana de dezembro, os alunos que precisarem serão chamados pelos seus professores para fazer uma recuperação online. Isso acontecerá no período da tarde. E na última semana de dezembro, os alunos participarão do STMUM, que é um evento liderado por nossos alunos e que segue o formato do Fórum FAAP das Nações Unidas. Vamos então agora ao nosso horário de retorno presencial. Próximo slide, por favor, Luiz. Então, na semana do 19 de outubro, como podem ver, receberemos os 12º na segunda e na quarta, divididos em grupos, em salas determinadas, escolhidas segundo as necessidades dos protocolos de segurança, com a distância necessária dos alunos. Atenção ao horário de entrada e saída. As classes As entrarão a 1h30 e sairão às 3h, e as classes Bs entrarão a 1h45 e sairão às 3h15. Como já foi mencionado antes, é muito importante não fazermos aglomeração tanto na entrada quanto na saída. Então, pedimos que os pais se atenham a isso para buscar os filhos a tempo. E nesse tempo em que eles estiverem na escola, os alunos poderão comer algo trazido de casa, um lanche, que não poderá ser compartilhado, e deverão trazer sua própria garrafinha de água. Na semana seguinte, 26 de outubro, vemos que os 12º virão na segunda-feira e na quinta-feira, também seguindo o mesmo horário de entrada e saída. Próximo slide, por favor, Luiz. Seguindo, então, na semana do 3 de novembro, receberemos os 9º anos na quarta-feira e os 12º na quinta-feira, também divididos em grupos. Classes maiores serão divididas em 3 grupos e classes menores em 2 grupos, de acordo com as restrições e especificidades de segurança. Na semana do 9 de novembro, receberemos os 11º na segunda-feira e na quarta-feira os 10º anos. Próximo horário, por favor, Luiz. E na semana do 16 de novembro, na quarta-feira virão novamente os 9º anos, e na quinta-feira virão os 12º, e na semana do 23 de novembro, na segunda-feira, os 11º, e na quarta-feira, os 10º anos. E como disse antes, na semana do 30 de novembro, não teremos então mais essas atividades de acolhimento, porque será o momento da recuperação online que será feita no período da tarde. E na última semana de aula, como também mencionei, será o momento do STMUM online na parte da manhã. Lembrando a todos que, enquanto uma classe está na escola tendo atividades de acolhimento, as demais classes continuarão com suas aulas regulares da tarde online. Então, próximo slide, por favor, Luiz. Para encerrar, queremos lembrar que as atividades de acolhimento não serão obrigatórias, não serão vinculadas ao currículo regular, serão feitas visando as necessidades socioemocionais dos nossos alunos. E em breve,
os pais do ensino médio receberão um documento com os protocolos específicos do grau, incluindo a grade horária das aulas remotas e das atividades de acolhimento. Muito obrigada. E eu passo agora a palavra para a Fernanda, que fará a mediação das perguntas e respostas. Fernanda, seu microfone, Fê. Desculpe. Dando continuidade, então, à live, a primeira pergunta que eu faço é a Paula. É uma pergunta que se refere à pesquisa que foi feita com a comunidade, em que 60%, então, respondeu sobre a intenção de retorno. E quem fez a pergunta quer entender se foi pensado em não retornarmos presencialmente esse ano. Essa é a primeira pergunta, e na sequência a pergunta é sobre a Semana da Primavera, que foi dito que o retorno seria no dia 7 de outubro, mas o slide do ensino fundamental fala no retorno do dia 19 de outubro. Então, Paulo, se você puder esclarecer sobre a Semana da Primavera, também eu agradeço. Obrigada, Fernanda. Em relação à pesquisa, nós inclusive colocamos o gráfico inicialmente que aponta quantas famílias responderam e quantas não responderam, porque obviamente a gente entende que essas duas informações elas se entrelaçam, a gente não pode só olhar a resposta da pesquisa, a gente está tentando o tempo inteiro ter um olhar para o todo da nossa comunidade. E, como a gente tentou esclarecer no decorrer dessa live, o que o governo propõe é que todas as atividades que possam vir a ser oferecidas a partir de 7 de outubro, elas são opcionais, elas não são atividades obrigatórias. Então, a gente achou que se uma parte das famílias deseja o retorno, sente que o seu filho ele já está apresentando essa intenção, essa necessidade de rever os amigos, os professores, que a gente tenta contemplar tanto esses que desejam o retorno, quanto os que preferem se manter ainda em isolamento, dentro de um esquema de segurança mais intensa. Então, a opção da nossa escola, ela está indo na direção de tentar abarcar a multiplicidade de possibilidades. Então, assim, vamos oferecer alguma coisinha. É algo bem pequeno, como vocês puderam ver. A Educação Infantil mandou, na semana passada, uma pesquisa específica para a comunidade do infantil, na qual nós temos 121 crianças matriculadas, e é importante mencionar que 70 famílias responderam que trarão os filhos de volta, ou seja, mais da metade. Quer que a criança tenha, mesmo que muito pouquinho, alguma interação nesse ambiente escolar. Espero ter respondido. Em relação às férias de primavera, a escola mandou um comunicado específico, ensino fundamental e médio farão as férias de primavera. E o que as coordenações apresentaram é que o reinício desses 2 graus, ele ocorre apenas após as férias da primavera, o reinício presencial, né? Com as suas especificidades de ênfases, seja para o 12º, para os primeiros segundos e oitavos, etc. O infantil não terá férias de primavera. O infantil retoma no dia 7, dentro das especificidades que a professora Cleonice mencionou,
e ele segue continuamente, se não for necessário fechar algumas salas ou o grau inteiro até o final do ano letivo. Obrigada, Fernanda. A próxima pergunta, então, eu vou fazer para o Flávio, que apresentou o plano de retorno de fase 1 e fase 2. Em um deles, Flávio, estava descrito como que os 8º anos voltariam. Então, a pergunta é se, quando eles voltarem nesse esquema de uma vez por semana, volta a sala inteira junta ou eles serão divididos em ambientes distintos? Bom, no dia, aliás, isso serve, essa pergunta, ela serve para todas as salas. No dia, a sala virá como um todo. Ela será dividida conforme o número de alunos que compareceram naquele dia e o local da onde a atividade vai ocorrer. Então, por exemplo, nós temos uma capacidade por sala, né, dependendo da sala, com o distanciamento de 1,5 m, essa capacidade varia no fundamental, de 10 a 15 crianças de alunos dentro de uma sala, depende da sala que vai ser usada. Se, por exemplo, vem 30 alunos, numa sala que caibam 15, então nós vamos dividir em 2 grupos, tá certo? Agora, se de repente vem só 15 alunos, então vão ficar todos os 15 no mesmo ambiente. Se é uma atividade externa, você tem uma possibilidade maior. Então, isso vai depender muito de como vai ocorrer isso que tem relação direta com a atividade e, principalmente, com o número de alunos que comparecerem naquele dia. Tá? Isso a gente só vai saber no dia. Por isso que a gente vai estar preparado para uma atividade onde a gente possa usar a sala, se for um tempo chuvoso, por exemplo, com a capacidade máxima do número da sala. Vamos imaginar uma situação, vem 30 alunos naquele dia. Então, nós vamos conseguir dividir essa classe em 3, se for necessário. Nós vamos ter uma equipe de professores disponíveis para atender essas divisões. Mas o importante é que no mesmo dia a classe toda estará presente na escola. Flávio, eu vou continuar com você, então. Alguém pergunta aqui sobre a fase 2 ainda. Pensando nisso que vocês apresentaram, isso significa que o aluno vai para a escola 3 vezes até o final do ano? É isso ou não? Sim, isso daí tem uma relação direta com esse percentual, né? Porque a gente acha, e lá não é só o fundamental, o médio tem a mesma política, que é muito mais saudável ir a classe num dia só. Então, a gente usa esse percentual para abarcar a classe como um todo. Né? A outra opção é você fragmentar a classe, e aí você vai, mas também o aluno só vai poder ir a mesma quantidade, porque se nós estamos trabalhando com 20%, né, isso limita muito. Sem contar que também é importante, no caso do fundamental, nós temos crianças que têm dificuldade com o ensino à distância. Então, essas atividades de reforço no presencial, porque elas já estão acontecendo, em alguns casos, remotamente, mas tem crianças que têm dificuldade. Então, nós temos que ter espaço percentual, né, para abarcar essas atividades de reforço, né, porque muitas crianças vão precisar desse reforço presencial. No fundamental, isso é muito evidente. Então, a gente vai precisar de ter esse espaço. Agora, se chegar em novembro, a capacidade, o governo autoriza 50%, aí a gente vai fazer um ajuste nesse plano, né? Mas, por enquanto, o que nós temos é isso que nós temos, 20%. Obrigada, Flávio. Agora a pergunta vai para o ensino médio, se a Cláudia puder responder, é a respeito das apresentações do TCC. Se vocês já pensaram de que maneira que elas vão acontecer esse ano? Nós acreditamos que elas devam acontecer de maneira online,
por conta de toda a situação que a gente está tendo ainda. Mas a gente ainda espera um posicionamento da Secretaria de Ensino para confirmar isso. Pelo que a gente sabe, até o final do ano, a gente não vai poder ter aglomeração, a gente não vai poder ter as pessoas juntas, a gente não vai poder usar o teatro. Então, hoje, a resposta ela acontecerá online. Obrigada, Cláudia. A próxima pergunta é sobre as atividades esportivas. Elas estão autorizadas pelo governo? Não sei quem poderia responder essa pergunta e como é que elas vão retornar na escola. As atividades esportivas, elas têm o mesmo caráter, a gente está seguindo o mesmo caráter, acho que para fundamental e para médio. Então, o que a gente tem hoje como regra? Que a gente não pode usar os equipamentos. Então, por exemplo, não posso usar bola, não posso usar bastão, eu não posso, que alunos, mesmo que o aluno esteja individualmente com a bola, ele não pode usar, porque a questão de higienização pode ser muito complicada. Então, o esporte com equipamento, ele, por enquanto, ele está suspenso. Hoje, ele está suspenso, tá? Então, essa posição que a gente tem hoje também. Obrigada, Cláudia. Tem uma pergunta que é sobre esse limite de 20% dos alunos. Então, com a divisão proposta pela escola hoje, a gente teria esses 20% ou a gente teria um percentual menor de alunos por dia? Eu vou responder o seguinte, nós, tanto o médio como o fundamental, né, nós não sabemos essa liberdade que as famílias têm de mandar os filhos ou não. Isso a gente não tem como organizar um plano em cima dessa variante, que pode ser diária. Pode estar em consideração um dia chuvoso, um dia com frio, enfim. Então, a gente pensa sempre no número total, né? Então, a gente tem que pensar sempre dessa maneira, né? Então, na primeira fase, nós não estaremos cumprindo nesses primeiros 15 dias de outubro, nós não estaremos nós vamos estar com um pouco menos de 20%. Mas, a partir de novembro, nós vamos estar com os 20%. Né? Lembrando que a gente tem essas atividades de reforço, elas têm que ser consideradas. E elas são extremamente importantes. Né? Então, a gente volta, né, que é muito importante a gente pensar que, além das classes, nós vamos ter essas questões do reforço. Então, isso é importante. Então, se a gente considera, a partir de novembro, nós estamos em 20%. Obrigada, Flávio. Agora, uma pesquisa de novo sobre, uma pergunta de novo sobre a pesquisa. Depois que vocês apresentaram esse plano para a comunidade, vocês pensaram em reenviar um questionário para as famílias, para que elas agora ponderem se elas levariam as crianças para a escola para passar 1h30 a cada 15 dias, ou se elas prefeririam, então, manter as crianças em casa e não voltarem ao esquema presencial que está sendo elaborado? Talvez Matias, que apresentou a pesquisa ali primeiramente para a gente, se isso faz parte dos planos, fazer um novo questionário ou não. Sim, na verdade, eu acho que eu não sou a melhor pessoa para responder isso, mas, em todo caso, tem um questionário, principalmente para a questão de quem é de grupo de risco. Esse é um questionário que está sendo elaborado, eu vou pedir ajuda em relação à data em que ele será lançado, mas justamente para que a escola tenha atualização da intenção de retorno dos alunos, para que a gente possa justamente melhorar nossas estimativas e a maneira como a gente se preparar para isso acontecer. Será que a Paula pode me ajudar com isso? Com a data desse questionário? Obrigado, Paula.
Obrigada a você. O questionário sobre grupo de risco, ele segue já na segunda-feira, muito provavelmente a professora Martina que está organizando isso, e como eu falei anteriormente, o grau que retoma dia 7, houve nova pesquisa, uma pesquisa bem objetiva, bem rápida, onde a gente confirmou a intenção de retorno. Os demais graus só retomam no dia 19 de outubro. Então, nova pesquisa será enviada na semana que antecede, porque aí dá tempo da família também sentir o que está acontecendo nesse período. Sentir, conversar com uma família do infantil, verificar como que essa reabertura para atividade presencial está transcorrendo, se está indo tudo bem. Então, a gente não vai fazer isso agora, porque, de novo, isso vai ficar defasado, desatualizado. Então, fiquem tranquilos que, na véspera, né, dessa reabertura do grau do seu filho, você receberá também. Inclusive, o que a gente pede é que vocês, por favor, respondam, porque é muito difícil lidar com as pesquisas que uma grande porcentagem de famílias não responde. Então, assim, essa específica de intenção de retorno, ela é uma pesquisa de 30 segundos, porque ela não tem campo aberto, tá? Então, a gente agradece aí essa cooperação de todos vocês. Obrigada. Obrigada, Paula. A Karina faz uma pergunta a respeito da educação infantil. Se vocês pensaram na possibilidade de deixar a escola aberta no mês de janeiro para que as visitações continuassem acontecendo. Talvez Cleonice abriu falando sobre isso, né, Cleonice? Que em janeiro a escola estará fechada para as férias. Imagino que a educação infantil também, mas se você puder comentar, eu agradeço. Sim, Fernanda, posso responder. Realmente, reafirmo isso, né? Não atenderemos em janeiro, vamos garantir as férias para a equipe, sim, da educação infantil. Entendemos que é muito importante salutar para a saúde do professor, inclusive, para que possa reiniciar o ano letivo com disposição. Esse ano é um ano que está exigindo muito de nós, professores, todos da escola. Vocês sabem que nós também trabalhamos na gestão da escola, temos uma série de responsabilidades e compromissos com vocês, famílias. Continuamos, sim, durante toda a quarentena, enviando material para que os pais pudessem trabalhar junto com seus filhos, reuniões de pais, conversas inúmeras, quantas vezes foram necessárias para atender as nossas famílias da educação infantil. Então, nós vimos que é super necessário essa pausa, é salutar para o educador, e assim a família como um todo pode ter oportunidade de ter férias, porque com certeza a família se sentirá dividida quando tem irmãos no fundamental e médio que terão férias nesse período. Então, reafirmo que não teremos esse atendimento em janeiro. Obrigada. Obrigada, Cleonice. Uma pergunta agora para o ensino médio. Fernanda, se você puder ajudar a responder. Quais serão as atividades feitas para o ensino médio presencialmente? Talvez, e especificamente em relação às aulas de artes para o 12º ano. As atividades que vão ser feitas são essas atividades que a gente vai privilegiar o social dos alunos, claro, né, respeitando todas essas regras de segurança, mas pensando que eles têm que se ver, eles têm que se encontrar. Então, a gente vai dividir as classes em 3 grupos, e eles vão fazer atividades artísticas, rodas de conversa, atividades onde eles possam interagir,
E quanto a essa pergunta da parte de artes do 12º ano, sim, existe essa possibilidade, então, desses alunos do 12º ano fazerem as artes que eles não tiveram a chance de fazer, respeitando as indicações que a gente vai ter de segurança da consultoria do Einstein. Porque talvez algumas dessas coisas, dependendo do material com que essa arte é feita, não poderão ser feitas. Então, a gente ainda vai saber disso, a gente não tem essa resposta, mas com certeza a gente quer muito, e eu sou professora de artes, então eu vou falar isso assim do fundo do coração, a gente quer muito que essas coisas possam ser feitas, principalmente pelos alunos do 12º ano. Respondi, Fê? Fernanda, respondeu. Continuando ainda sobre o 12º ano, se vocês já pensaram em alternativas para a colação de grau desse ano. Eu vou pedir para a Cláudia responder. Luiz, você põe a Cláudia, por favor, que ela já tinha essa resposta. Obrigada. A gente pensa no encerramento, sim. Em momento algum, a gente deixou de pensar no encerramento para o 12º ano. Então, alguma coisa vai ser feita, só que com toda certeza não nos moldes do que a gente faz tradicionalmente. O que ainda nós estamos planejando, estamos vendo o que vai ser possível. A ideia é fazer mais, lógico, né, mais para o final do ano. Talvez até a gente já pensou um pouquinho em fazer um pouquinho depois, em janeiro, se fosse o caso, a gente está pensando ainda. Não é algo tradicional do que a gente fazia antes, mas sim, o encerramento do 12º ano vai ter com toda certeza. Obrigada, Cláudia. Algumas pessoas estão colocando aqui que não têm recebido alguns comunicados que são enviados pela escola. Então, eu vou pedir que o Denis publique aqui no chat qual é o endereço de e-mail que a família precisa, que a família pode se comunicar com a escola para tentar resolver essa questão, que é um assunto bastante sério, porque parece que algumas pessoas não têm recebido a pesquisa, nem os manuais, enfim. Então, por favor, Denis, se você puder colocar aqui, eu agradeço. Coloco sim. Cláudia, aproveitando que está aqui, se você puder explicar um pouco como vai ser a recuperação online. O que nós pensamos no ensino médio, ainda como coordenação, não como colegiado, né? No colegiado a discussão ainda está acontecendo, mas então é uma ideia de uma maneira geral. Nós não queremos deixar nenhum aluno para trás. Então, aqueles alunos que, por algum motivo, tiveram problemas com conteúdo, ou problemas até para entregar, para assistir aula, eles vão ser chamados, tá? Vão ser chamados online pelos professores, e aí a gente vai, não é um plantão de dúvida, mas é uma aula que eles vão ter novamente, onde eles vão ter atividades, lógico, de uma maneira mais curta, né, do que, por exemplo, se teve um problema numa época, né, você não vai ter aí 4 semanas, mas você vai ter um período, assim, de estudo que vai ser feito online. E isso, ele vai ser, eu não diria individualizado, né, a gente não vai conseguir fazer isso um por um, mas sim pensando muito em cada um deles, porque a gente tem isso mapeado, o que cada aluno tem de problema, aonde que a gente precisa forçar um pouquinho mais, ou reforçar, ou trazer. Então, isso a gente tem, os professores têm mapeados, e a gente está pensando, então, nisso, em chamar esses grupos, ou esses alunos, reuni-los e fazer essas aulas de maneira online. Obrigada, Cláudia. Agora eu vou fazer uma pergunta sobre o teatro do 8º ano. Algumas pessoas querem saber o que a escola tem pensado a respeito desse assunto. Então, talvez alguém da coordenação do fundamental? Bom, essa questão do teatro, ela é um dos assuntos mais angustiantes, né, que nós temos no fundamental, né, por conta das restrições que estão acontecendo. Então, o que a gente pode dizer aqui é que, primeiro, temos as determinações do governo, temos as determinações relacionadas à segurança, e a gente precisa segui-las. Tudo que for possível fazer, a escola vai fazer dentro destas responsabilidades, tá? Então, isso é o que a gente está
buscando sempre alternativas que tem que ser, na verdade, hoje, no momento, agora, são pouquíssimas alternativas, mas também esse processo todo ele é muito dinâmico, né? A cada momento as determinações mudam, então a gente está nessas expectativas, mas tudo que for possível, dentro das determinações do governo, né? Dentro das determinações de segurança, a escola vai procurar atender, tá? Obrigada, Flávio. Agora eu faço uma pergunta para a Paula, que é a respeito ainda sobre o número de alunos que poderão retornar. Paula, a pergunta é se os 20% ele precisa ser em cima do número de alunos matriculados na escola, ou se é possível que seja feito em cima do número de alunos que disseram que retornarão à escola. Não, o decreto é claro, 20% dos alunos matriculados na unidade escolar, tá? Então, assim, se nós temos 800 alunos, então poderemos receber 160 por dia. Porém, se nós daremos ênfase para que venham os 12º anos, né? Então, assim, que desses 160, 60 vagas já sejam ocupadas pelo 12, isso compete à escola decidir. Isso, a supervisão de ensino dá essa flexibilidade, mas o número total é vinculado ao número de matrículas. Obrigada, Paula. Obrigada. Uma pergunta sobre o acolhimento socioemocional. A Márcia está perguntando como é que a escola planeja fazer esse acolhimento. Então, o que o ensino médio está colocando assim como fundamental são atividades que são extracurriculares. Nós vamos agora, depois de ter formulado todo esse caminho de como fazer esse retorno, a gente vai sentar para começar a estudar essas atividades que vão ser feitas. Então, o que a gente tem como certeza é que são atividades extracurriculares. Então, o aluno que não se sentir à vontade ou que não puder ir, não perde absolutamente nada. Os que forem têm um contato maior de sala, um contato com a escola, e aí a gente agora começa a fazer uma discussão mais profunda sobre como seria isso nos graus. Obrigada, Cláudia. Alguém pergunta se antes da retomada do dia 19 de outubro, os professores de classe farão uma reunião online com os pais. E hoje é dia 25 de setembro, eu imagino que sim, que até lá os professores terão essa conversa com os pais para esclarecer as dúvidas. Certo, Cláudia? Sim, eu acho que os professores de classe e os tutores já estão marcando essas reuniões, até para conversar com os pais agora de uma maneira mais íntima nas salas e até ver alguma questão que tenha de sala para sala, como o Flávio colocou, a Fernanda também colocou, a gente tem especificidades até de sala para sala, né? Então, sim, isso deve ser feito, sim. Obrigada, Cláudia. Talvez passar agora para a Paula de novo, que foi mencionado que o Einstein, foi feita uma parceria com o Einstein e alguém quer saber qual é o escopo de trabalho que eles farão com a escola. Oi, Fernanda, não sei se a Martina também quiser responder, eu posso adiantar alguma coisa e depois também o Denis pode complementar, né? Então, o Einstein oferece essa assessoria, onde eles vão
percorrer toda a escola, verificando a condição de segurança, de utilização de cada sala, de cada ambiente, de cada brinquedo, dos pátios. Eles vão dar a consultoria para que haja treinamento para todos os professores em relação aos protocolos de segurança. Eles vão conversar com os pais também. Vocês, no momento oportuno, terão uma reunião com a equipe do Einstein, para que eles possam passar orientações fundamentais também nesse retorno. Eles darão treinamento para os nossos funcionários de todos os setores, portaria, limpeza, manutenção, administrativo, para que todos estejam muito bem orientados para esse retorno. Eles também farão avaliação de grupo de risco no que diz respeito a funcionários e professores. Então, isso não inclui avaliação de alunos, mas traz uma segurança grande para a instituição saber que haverá essa avaliação oficial feita dentro aí do padrão de competência do Einstein. E eles vão nos acompanhar por vários meses. Então, não é uma prestação de serviço agora pontual para a gente começar. Eles continuam na retaguarda, esclarecendo dúvidas, ajudando a pensar e solucionar situações com as quais nós só nos depararemos depois de começar, que é difícil prever tudo, né? Então, tem questões de portaria que só quando a gente já tiver com o fundamental, o médio, reabertos, que a gente pode perceber, puxa, isso nós temos que calibrar melhor. Qual será a melhor solução? Então, a gente conta com a equipe deles, que é uma equipe que tem médicos, infectologistas, e alguns outros profissionais de apoio, para que eles venham à escola, verifiquem a situação e ajudem a pensar na solução. E aí a gente prossegue com eles por alguns meses, porque a ideia é essa, né? Que em algum momento a gente, se Deus quiser, vai atender um contingente maior do que 20%. E aí novos problemas começarão a surgir. E sempre pensando que também é importante que todos saibam colocar máscara, que todos saibam higienizar corretamente as mãos, que tudo isso permeie a comunidade, que a gente consiga incorporar todas essas novas regras, né? Então, eles também vão nos ajudar a educar a comunidade como um todo. Denis e Martina, se eu esqueci algum detalhe importante, interessante, por favor, complementem. Paula, acho que você cobriu vários aspectos, os principais. Eu só reforçaria que, como vocês viram numa live anterior, em agosto, se eu não me engano, nós já temos nossos protocolos, né? Então, a intenção de contratar o Einstein é para a gente ter esse assessoramento deles para aprimorar os protocolos e padrões que nós já estabelecemos, já estão em uso, inclusive, né? E eu acho que esse é um movimento bastante importante, trazer esse aprimoramento e aprofundamento, justamente como a Paula trouxe na prática, né? Então, a gente está muito satisfeito e muito confortável com essa contratação do Hospital Albert Einstein para nos assessorar e aprimorar os protocolos que já temos. Acho que era só isso que eu complementaria. Paula,
você cobriu bastante bem os aspectos. Obrigada, Denis, mas a sua fala foi muito importante, porque eu acho que cabe aqui um agradecimento público ao comitê e aos médicos da nossa comunidade que integraram voluntariamente o comitê. O passo de partirmos para uma assessoria contratada é porque a gente sabe que o volume de perguntas e de situações com as quais nós teremos que lidar, ele vai se avolumar. E a sobrecarga que recairá sobre o comitê, né, nesse caso, ela seria extremamente pesada. Então, acho que vai ser um conforto para todos nós, famílias, profissionais, e para o próprio comitê, saber que a gente conta com uma assessoria especializada, né? E que o comitê provavelmente vai trabalhar em parceria, né? O Einstein, ele deve também entrar em contato, então, para algumas coisas, a gente ainda vai contar com esse aconselhamento do comitê, mas as questões do dia a dia, que vão exigir respostas rápidas e tudo mais, a gente vai mobilizar o Einstein. Obrigada. Obrigada, Paula. Eu vou voltar com o Denis. Denis, tem duas perguntas aqui. Uma delas eu não sei se cabe nesse fórum, você me diz. A primeira é que, caso haja alguma reposição para os 12º anos em 2021, se isso terá um custo. E a outra pergunta é qual foi o valor dessa parceria com o Einstein? Bom, quanto à reposição do 12º, eu acho que isso cabe mais, de fato, a uma discussão no âmbito pedagógico, né? E aí a comissão financeira, eu mesmo estaria aí dando suporte para que a gente precificasse. Então, esta eu deixo para o pedagógico, se alguém quiser comentar, em especial alguém do ensino médio, mas não é o financeiro que vai movimentar essa decisão, e sim o pedagógico e o financeiro apoiando, caso seja essa a decisão. No caso do custo do Einstein, isso é uma coisa que, de fato, não acho que aqui é o fórum, né? Isso foi uma discussão interna bastante ampla, muitos grupos foram envolvidos nessa discussão, houve uma decisão institucional, né, pela contratação do Albert Einstein. Então, de fato, a associação está bastante à frente, né, os conselhos da associação estão bastante à frente dessa decisão, apesar de vários grupos terem participado, como eu falei, para chegarmos nesse consenso, tá? Não acho que aqui é o fórum de discutirmos ou abrirmos o custo, mas fiquem tranquilos que isso é uma coisa que a associação está apoiando, ok? Obrigada, Denis. Martina. Posso responder, Fê, a pergunta do 12? Por favor. Assim, o ensino médio está pensando, sim, no 12, em todas os ritos, né, em todas as coisas que eles perderam esse ano, sim, com muito carinho. Vocês têm que ficar tranquilos, porque a gente tem o 12, assim, na lista dos nossos pensamentos em primeiro, porque a gente sabe que os alunos estão no fim do ciclo, a gente sabe que os alunos não têm um ano que vem na escola, então, sim, a gente está pensando com muito carinho neles. Até o momento, a gente estava tentando focar nesse retorno, né? Então, a gente estava pensando nesse ano ainda, nesse retorno presencial, com essas atividades de acolhimento. A gente fez questão de incluir o 12 primeiro nessas atividades, mas a gente vai, sim, pensar com todo o cuidado em 2021 quais são as possibilidades da gente retomar essas atividades tão importantes que foram perdidas, e a gente vai conversar, então, com o financeiro, com mais professores do pedagógico, para a gente ver o que a gente pode fazer em relação a isso. Então, fiquem tranquilos, porque vocês estão sendo pensados, sim, com bastante cuidado. Obrigada. Obrigada, Fernanda. Eu vou voltar para a Martina, que foi quem apresentou a parceria com o Einstein,
E tem uma pessoa que pergunta aqui se a escola pensou numa parceria com profissionais da medicina antroposófica. Então, no nosso comitê do COVID, nós temos médicos também antroposóficos, né, que fazem esse acompanhamento com a gente já desde o início, e a ideia da parceria com o hospital é que eles já têm toda uma estrutura, eles já têm todo um planejamento desse trabalho de consultoria, de assessoria a escolas e a empresas, enfim, né, então eles já têm uma estrutura. E é claro, o nosso comitê e os profissionais, os pais médicos do comitê, inclusive médicos antroposóficos, continuam nos acompanhando, como sempre. Certo. E eu imagino, tem uma pergunta assim, por que essa decisão de se contratar ou não o Einstein, porque isso não foi colocado em votação. Acho que a decisão também foi tomada junto com o comitê, que foi criado para, enfim, para encaminhar essas questões, certo? Sim, sim, e na verdade a gente teve... viu várias propostas de outros hospitais, e no fim a do Einstein foi a que mais nos agradou, que está mais perto daquilo que a gente acredita como um trabalho, e que coube também dentro daquilo que a escola pode arcar, enfim. Então eu acho que foi feita assim uma pesquisa do grupo, né, o COVID fez as suas indicações e a escola, o administrativo da escola teve outras tantas indicações, então foi feito um estudo, a gente não chegou no Einstein de primeira, não, tá? A gente passou por alguns. Certo, obrigada, Martina. Eu acho que a gente vai encaminhando agora para o final, eu vou fazer mais umas 2 perguntas, já são 9h20, a gente começou às 7 e pouquinho. Então, a primeira, a gente volta ao mesmo assunto, que é sobre o teatro do 8º ano. Então, Flávio, se você puder voltar a falar sobre isso, alguém aqui diz que muito se falou sobre o 12º, e por que a gente falou pouco sobre a peça do 8º, e a outra pergunta é quais espaços da escola estarão disponíveis para os alunos usufruírem quando eles puderem retornar. Bom, vou começar pelo fim. Os espaços, eles têm que estar, nós vamos em alguns momentos compartilhar esses espaços com, por exemplo, fundamental e médio, então isso ainda vai ser analisado, né, depende muito das atividades que cada área vai propor. Mas, em princípio, cada grau tem o seu espaço, nós vamos estar com um grupo reduzido, então a escola tem bastante espaço externo, jardinagem, etc., quer dizer, isso não é preocupante. Em relação aos 8º anos, em relação ao 8º ano como um todo, então o 8º ano está dentro dessa priorização aí de retorno, não só na primeira fase como na segunda, com uma quantidade, o dobro de idas à escola, né? A escola estará apoiando as iniciativas, né, de forma estrutural, assim, de viabilização, que as alternativas que as salas buscarem para essa questão do teatro. Então, assim, todas as alternativas estão sendo avaliadas, né? Só que são alternativas que não dependem exclusivamente de um grau, nem do pedagógico. Então, quando a gente fala de questões diz que envolve segurança, envolve responsabilidade da escola, isso transcende até o âmbito do pedagógico. Então, isso tudo está sendo cuidadosamente avaliado quais são as alternativas. Agora, uma coisa é certa, né? Tudo depende também de como essa pandemia vai caminhar, né? De como as restrições vão caminhar, né? Então, a gente não sabe. A gente sabe o que nós temos hoje e a gente imagina que a gente não sabe como que nós vamos voltar o ano que vem. Nós não sabemos se em fevereiro, quando retornarmos às aulas, se nós vamos ter ainda restrição de número de alunos dentro da escola, né? Se a gente não consegue definir isso, como que a gente pode garantir alguma coisa se a gente ainda não tem essa
possibilidade de, como escola, saber o que vai acontecer, por exemplo, no ano que vem, no começo do ano, enfim. Então, a gente tem que lidar com o que a gente tem hoje, né? E estamos verificando todas as possibilidades, todas as perguntas que estão sendo trazidas para a gestão da escola estão sendo verificadas, né? Nós temos questões de segurança, nós temos questões de questões ligadas aos governos que a gente tem que respeitar, né? E isso, sim, todo o corpo docente do fundamental, desde sempre entende que o 8º ano será prioridade dentro desse retorno, né? Agora, essa questão do teatro específica, ela é bem complexa, mas isso a gente tem conversado bastante na gestão, que não é só, isso não envolve só a gestão ligada ao fundamental, envolve a escola como um todo. Então, isso está sendo verificado, mas a gente tem que ter bastante tranquilidade, né, porque não podemos tomar um passo que depois possa trazer um prejuízo ou uma responsabilidade que a gente não tem como abarcar, né? A gente tem que seguir as determinações. Dentro do que é possível, a gente vai buscar as melhores alternativas. Obrigada, Flávio. Tem 2 perguntas aqui em relação ao ensino remoto, e eu acho que esse foi um tema que a gente já discutiu em um outro momento. Então, são sugestões de uma maior interação entre professor e aluno. Eu acho que a gente talvez pudesse deixar essa pergunta para um outro fórum, né, para ser respondida, ou até mesmo com o seu próprio professor de classe, que pode, enfim, encaminhar melhor essa questão do que nesse momento aqui. São essas as perguntas. Se mais alguém quiser, como uma última pergunta, escrever aqui no chat, a gente espera mais uns segundinhos, então a gente vai encerrando o nosso encontro de hoje. Tem, de novo, uma última pergunta sobre a Semana da Primavera, se foi pensado em não fazê-la. Eu acho que a Paula já respondeu sobre essa questão, de que essa pausa ela é importante tanto para os professores quanto para os alunos, e que ela será, então, respeitada para o ensino fundamental e médio. E eu passo, então, a palavra agora alguém talvez do núcleo de direção para a gente encerrar o encontro de hoje. Luiz? Bom, eu gostaria de agradecer a presença de todos, me desculpar novamente pela nossa falha técnica, que infelizmente a gente estava com uma apresentação linda, redonda, mas essas coisas acontecem, são coisas de pandemia e mundo virtual. Eu espero que várias das dúvidas de vocês tenham sido esclarecidas. Sem dúvida, vai ter muito ainda a se conversar nas reuniões com os professores do ensino infantil, os professores de classe e os tutores, e esse é um trabalho que a gente está fazendo em conjunto, e acho que por isso que ele está sendo tão bom nesse formato. Então, muito obrigada. Depois, a live hoje vai ser disponibilizada para os pais que não puderam ver o final, ou não puderam assistir. Para mais informações, a gente espera que nós consigamos ter um bom retorno desta forma tão estranha que nos foi impingida.
Mas é isso. Boa noite.